Graça e paz, irmãos. No livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 5, diz assim: Mas morrerá em paz, e assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: Ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor. Nessa passagem, o Senhor está mandando Jeremias mandar um recado para o rei Zedequias, que era o rei de Israel naquela época, avisando para ele que o rei da Babilônia iria sitiar a cidade, que eles iriam perder essa guerra, que eles iriam ser levados cativos para a Babilônia, e ele fala para avisar o rei Zedequias, né? Fala assim: olha, avisa para o rei Zedequias para ele não tentar resistir, para ele se entregar ao rei da Babilônia mesmo, porque ele vai ser levado cativo para a Babilônia, mas ele vai morrer em paz, né? Ele vai morrer em paz e ele vai morrer em paz e ele será honrado mesmo depois da morte dele, assim como alguns antepassados dele foram honrados antes dele, entendeu? Então ele vai morrer em paz, mesmo ele sendo levado como rei cativo para a Babilônia, ele terá uma morte em paz e ele será lembrado e honrado depois da sua morte, assim como seus antepassados. E o que eu vi nessa passagem? O que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que o Senhor, ele prepara o nosso espírito antes do dia da aflição, assim como ele fez com Jesus no Getsemane. Jesus sabia do propósito dele aqui nesse mundo, né? Então, assim, na palavra fala que ele falou, né? Se puder, passa de mim esse cálice, meu Senhor, né? E o Senhor não passou dele esse cálice, ele teve que beber desse cálice. Então, Jesus no Getsemane, ele sofreu, né? Ele sofreu e só Deus sabe do sofrimento que ele teve naquele momento. Mas já era Deus preparando o espírito dele para o que viria a acontecer na cruz, para o que ele iria ter que passar. E assim é para aqueles que confiam no Senhor, antes do dia da aflição, antes do dia da dor, antes do dia da morte. O Senhor prepara o seu espírito, o Senhor te prepara para o dia da aflição, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba. Você só está de pé hoje em meio à dor, em meio a toda aflição. Você só está de pé hoje porque Deus antes ele te preparou. Deus preparou o seu espírito para o dia da aflição. Assim como ele fez com seu filho, Jesus, antes dele ser entregue na cruz para morrer por nós, por todos os nossos pecados. Deus preparou o espírito dele no Getsemane. Deus deu força para ele, para o que ele viria ter que enfrentar, o que ele teria que passar por mim e por você naquela cruz, né? Então o espírito, o Senhor, ele prepara o espírito antes do dia da aflição sobrevir. Assim como ele fez com Jesus no Getsemane, e ele continua fazendo conosco também. Antes do dia da aflição, antes do dia da luta, antes de vir os piores dias da sua vida, você vai se perguntar: mas como eu permaneci, como eu permaneço de pé? É porque Deus te preparou. Deus preparou Jesus antes dele se entregar numa cruz para morrer por mim e por você. Deus preparou o Espírito de Jesus para que ele viesse suportar tudo que ele suportou por mim e por você. E ele faz o mesmo comigo e com você nos dias de hoje. Ele te prepara, ele prepara o teu espírito para que no dia da aflição você possa passar pelo dia da aflição. Assim como ele preparou esse rei, assim como ele falou: olha, avisa Zedequias que ele vai ser entregue, mas que ele vai morrer em paz, que ele vai ser honrado. Depois da morte dele, ele também vai ser honrado. Ou seja, Deus já preparou antes do dia da aflição vir sobre a vida desse rei. O Senhor já avisou para ele: olha, você vai morrer em paz, você vai ser honrado depois da sua morte, assim como seus antepassados foram também. Ou seja, Deus prepara. Para quem confia no Senhor, o Senhor já prepara o espírito, o Senhor prepara antes do dia da aflição, né? Então que venhamos ficar com essa palavra, que assim como Deus preparou Jesus no Getsemane, Deus continua te preparando antes do dia da aflição, antes do dia ruim acontecer. O Senhor já te prepara. Você pode não ver, você pode não perceber, mas Deus já está te preparando. Se você confia nele, Deus já está te preparando. Se você permanece nele, Deus já está te preparando. Se você confia, se você ama, se você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, Deus já está te preparando para os dias ruins, tá bom? Amém.